Graça e paz, irmãos, a paz de Deus, nosso Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo. Vou gravar mais um vídeo da grande tribulação, da sequência. Vamos lá, sem muitas delongas. Creio que seja o último vídeo da sequência. Vamos lá. Vai repetir umas frases aqui, tá, irmãos? Como a de uma gigantesca fornalha. O sol e o céu escureceram com a fumaça. Deixa eu ver aqui. A chave do abismo e uma grande corrente. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o acorrentou por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs um selo sobre ele, para assim impedi-lo de enganar as nações até que terminassem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Neste texto, vemos que quem tem a chave do abismo é um anjo, que detém Satanás por 1000 anos. Se um anjo tem a chave do abismo, e será ele quem deterá o diabo no futuro, por que não poderia ser um anjo que está detendo o anticristo hoje? Se ele será o responsável por deter o diabo no futuro, pode muito bem ser ele quem o está detendo agora. A Bíblia até relata o momento em que o anjo que está detendo o anticristo o soltará do abismo. O quinto anjo tocou a sua trombeta e viu uma estrela que havia caído do céu sobre a terra. A estrela foi dada a chave do poço do abismo. Quando ela abriu o abismo, subiu dele fumaça como a de uma gigantesca fornalha. O sol e o céu escureceram com a fumaça que saía do abismo. Da fumaça saíram gafanhotos que vieram sobre a terra, e lhes foi dado poder como o dos escorpiões da terra. Sabemos que no Apocalipse as estrelas simbolizam os anjos, e que os gafanhotos que saíram do abismo eram demônios, que tinham um rei sobre eles, o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apollyon. Portanto, vemos que um anjo tem a chave do abismo, detém os demônios e Apollyon, anticristo, naquele lugar, e que ele os soltará por um tempo durante a tribulação, voltando a prendê-los no milênio e soltando-os por um pouco de tempo no futuro. Diante de tudo isso, parece claro que o mais provável, à luz da gramática, lógica e evidências bíblicas, é que quem está detendo o anticristo atualmente seja um anjo, que tem a chave do abismo. Na verdade, eu não duvido que possa ser um anjo que detém o anticristo, mas eu particularmente não acredito. Eu acredito que é a ocasião própria, que é o tempo determinado por Deus. E se é um anjo, pode ser o anjo do Senhor, que é Jesus, entendeu? Porque ele é Deus, então ele determina o tempo do anticristo se revelar, entendeu? Mas o que não é a igreja nem é o Espírito Santo que vai sair da terra, que está deitando o anticristo, não é. Entendeu? Isso eu tenho certeza, porque não é coerente com o texto bíblico, o que a gente lê. Certo? É o pré-tribulacionismo que diz isso, porque eles distorcem. Mas, pode ser que seja um anjo? Pode, mas eu acho que é a ocasião própria. É o tempo certo determinado por Deus. Porque eu já citei aí, ó, vários textos de lá de trás que eu já disse. A Bíblia é formada por um quebra-cabeça e você encaixa uma peça com a outra. Então, às vezes você lê um contexto de uma história do livro de Apocalipse, que o mesmo contexto está no livro de Daniel. O mesmo contexto termina no livro de Mateus. Entendeu? Então, é o quebra-cabeça que você tem que montar com os livros. Entendeu? E é o que eu faço. Então, para mim, faz mais sentido a ocasião própria do que ter um anjo detendo. Porque Satanás tem que... Tudo que ele for fazer é com a permissão de Deus. Senão Deus destrói ele em 2 palitos. Deus é superiormente magnânimo em cima de Satanás. Satanás, com todo o poder que ele tem, não chega nem aos pés de Deus, das unhas do Senhor. Entendeu? Então ele tem que pedir. Ele pediu permissão para afligir Jó. Entendeu? Foi pedir permissão para Deus. Então Deus, apesar desse mundo estar no controle tá na gerência, e Satanás é o príncipe desse mundo, o mundo já está na mão do maligno, mas quem está no domínio, no controle mesmo é Deus. Satanás só faz o que Deus permite, entendeu? Então, meu amigo, eu creio mais no tempo, na ocasião própria de Deus, do que dos anjos. O soltará futuramente, mas vocês, irmãos, não estão nas trevas, para que esse dia os surpreenda com
vinda iminente significa que não é necessário que ocorram eventos específicos antes desse acontecimento. Ou seja, Jesus pode voltar a qualquer momento sem que haja uma sequência precisa de eventos prévia. Ao lermos o Novo Testamento, veremos que o ensino é sobre a volta de Jesus para arrebatar sua igreja, sem que ocorra algum evento necessário antes disso, ou seja, não há sinais prévios obrigatórios para a vinda de Cristo à igreja. Portanto, o Novo Testamento ensina a iminência da volta de Jesus. Para os pré-tribulacionistas, Jesus pode retornar a qualquer momento, inclusive no próximo segundo, sem que nenhum evento específico precise ocorrer antes disso. Mas será que a Bíblia realmente ensina a doutrina da iminência da volta de Cristo? Não A ensina, resposta é clara. porque Jesus fala para olhar para os Por mais sinais. surpreendente que isso possa parecer para muitos Tem que acontecer foram os eventos de incorretamente sinais ao longo da vida, para Jesus o voltar. fato é que a volta de Jesus não é iminente. Não é iminente. Primeiramente, é preciso esclarecer o que queremos dizer ao afirmar que a volta de Jesus não é iminente. Não estamos dizendo que a volta de Jesus não será em breve. O termo iminente, aqui, não se refere à proximidade, mas sim à ideia de que não há necessidade de qualquer evento anterior para que a volta de Jesus se concretize. Na verdade, como o mesmo site dispensacionalista analisa, o fato de a volta de Jesus ser em breve mostra que ela não pode ser iminente, porque um fato breve precisa ocorrer dentro de um período de tempo pequeno, enquanto um fato iminente pode ocorrer em um período curto, mas não precisa necessariamente ser assim para ser iminente. Portanto, o fato de a Bíblia repetir várias vezes que a volta de Jesus ocorrerá em breve implica que ela não é iminente. Os dispensacionalistas argumentam que há duas fases na segunda vinda de Cristo, uma iminente e outra não iminente. A primeira fase ocorreria no início da tribulação, sem sinais e iminente, enquanto a segunda ocorreria ao final dos 7 anos de tribulação, sendo em breve, após o início da tribulação e não iminente. Nada a Mas ver. será que os textos bíblicos corroboram essa interpretação? Claro que Na não. verdade, eles dizem exatamente o contrário. Biblicamente não existe essa divisão de duas fases da segunda vinda, mas apenas uma única segunda vinda ao final da grande tribulação. É natural, portanto, que as referências sobre Cristo voltar em breve se apliquem aos cristãos e não apenas aos incrédulos que estarão aqui durante a tribulação. Isso é claro quando Jesus afirma isso à própria igreja. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Note como a promessa da volta de Cristo em breve se aplica à igreja, e não apenas aos incrédulos. O autor de Hebreus fala sobre a necessidade. E em breve aqui, irmão, para Deus é em breve, mas para nós pode parecer que está demorando. Porque um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Entendeu? Então, eminentes, para os pré-tribulacionistas é que não precisa de nenhum evento, sinais acontecer para Jesus voltar. Ele pode voltar a qualquer momento. Mas a Bíblia em Mateus, no Evangelho de Mateus, fala que Jesus fala para olhar para os sinais, para os acontecimentos. Como é que não tem que ter acontecimentos? E que Jesus vai voltar como um ladrão de noite? Pois vós, irmãos, não está em treva para ser surpreendido como ladrão. Então, quer dizer o quê? Que a gente tem que estar com as lamparinas acesas e vigiando, para a gente não ser pego como ladrão, que não está vigiando. Porque se você está vigiando, o ladrão não vai invadir sua casa, você está de sentinela lá, entendeu? Então, vigiar é você estar de olho no quê? Nos sinais. E de os cristãos perseverarem para obterem o que lhes foi prometido por Deus, a vida eterna. Em seguida, ao invés de mencionar a suposta vinda iminente, pré-tribulacional de Cristo, ele afirma que isso ocorrerá em breve, ou seja, não iminente, o que os dispensacionalistas situam ao final da grande tribulação. Isso não faz sentido para eles, já que, segundo sua teoria, esses cristãos deveriam ser recompensados no início da tribulação,
uma vez que seriam supostamente arrebatados antes dela começar. Os pré-tribulacionistas frequentemente citam passagens bíblicas que mencionam Jesus voltando como um ladrão, para argumentar que a segunda vinda de Cristo será iminente. Eles afirmam: se Jesus virá como um ladrão, então sua volta será iminente, pois o ladrão não deixa sinais de sua chegada. Ele simplesmente aparece quando menos se espera. Este raciocínio faz sentido. Um ladrão realmente age de maneira imprevisível. No entanto, o que os pré-tribulacionistas não percebem é que essa analogia da iminência se aplica apenas aos incrédulos, não à igreja. Paulo esclarece isso em sua primeira epístola aos Tessalonicenses. Irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Quando disserem paz e segurança, então, de repente, a destruição virá sobre eles, como dores à mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vocês, irmãos, não estão nas trevas, para que esse dia os surpreenda como ladrão. Paulo inicialmente afirma que o dia do Senhor virá como um ladrão, o que poderia ser interpretado pelos dispensacionalistas como uma indicação de que Cristo virá sem aviso prévio. Se você é filho de Deus, você está de olho nos sinais. No entanto, então você não vai se surpreender como um ladrão. Os cristãos não estão nas trevas para serem surpreendidos como um ladrão. Em outras palavras, Jesus virá de maneira inesperada para os incrédulos, mas não para os cristãos. Isso indica que a segunda vinda de Cristo não será iminente para a igreja. E os incrédulos aqui, irmãos, se aplica os falsos cristãos. Porque os falsos cristãos não estão, é só as exegéses, não está vigiando. Na verdade, eles são incrédulos também. Só carregam o nome, o título de cristão. Para reconhecer os sinais da grande tribulação. Porque se fosse cristão, estariam vigiando. A segunda vinda ao final da tribulação será uma surpresa para os incrédulos, conforme Paulo explicou. Contudo, para a igreja, a situação é diferente. Os cristãos estarão atentos às profecias, identificarão os sinais e compreenderão que estão na grande tribulação. Jesus ensinou isso aos seus discípulos. Aí eu digo, quais são os sinais? O que Jesus falou? Leia a Bíblia, irmãos. É por isso que fala que os incrédulos não vai ser surpreendido como ladrão, porque eles não reparam os sinais e as profecias. Guerra, rumores de guerra, pragas, doenças, pai contra filho, filho contra pai, não está tudo acontecendo? A Bíblia fala isso. E o Evangelho de Mateus, divisão na família, Satanás jogando, querendo destruir a família, acabando com os casamentos, tudo isso são sinais. Promiscuidade sexual, porque ele fala que o tempo da vida do Senhor vai ser no tempo, como no tempo de Noé, entendeu? E de Sodoma e Gomorra, quer dizer, vai ter promiscuidade, depravação, vai estar em alta depravação, outro sinal. Mas o sinal, o avanço da tecnologia, tá? A IA, a inteligência artificial, querendo ser Deus, entendeu? Querendo controle sobre a humanidade. Aí, essas são as profecias. Quem não está enxergando isso é os incrédulos. Aí eles vão ser surpreendidos como ladrão. Porque ou aqueles que falam, tudo isso é bobagem, não tem nada a ver, né? Isso aí sempre aconteceu. Isso daí é a visão de incrédulos. Eles não estão vigiando, então vão ser surpreendidos como ladrão. Jesus vai vir e vai pegar todo mundo de surpresa. Agora, quem está vigiando, quem está com azeite, quem está com os olhos iluminados pelo Espírito Santo, já está vendo as profecias e os sinais aí. Só falta praticamente 2 sinais. A apostasia já está aí, é outro sinal, né? A desistência da fé verdadeira por uma fé fingida. Falta só se revelar o anticristo, né? E qual que é o outro sinal que falta mesmo? Os eventos sequentes da ira de Deus sendo derramada, da taça da ira de Deus. E 4. Aprendam a lição da figueira. Quando seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem todas estas coisas, saibam que ele está próximo, às portas. Jesus estava falando aos crentes, seus discípulos, não aos incrédulos.
Os descrentes não identificarão nenhum sinal e serão pegos de surpresa, como o ladrão que vem à noite. Em contraste, os cristãos verão os sinais da tribulação e saberão que a volta de Cristo está próxima. Portanto, a segunda vinda será inesperada, iminente, apenas para os incrédulos, não para a igreja, que estará atenta aos sinais da grande tribulação. Casava-se, dava-se em casamento, não que seja proibido casar, tá, irmão? Mas que não vão estar atentos à vida do Senhor. Vão casar, vão se divertir, ó, beber, curtindo a vida, ó. Não estão preparados para a vida do Senhor. Vão ser surpreendidos como ladrões, ó. Olha lá, ó. E o que 2 Tessalonicenses diz? Paulo diz: quando disser a paz e segurança, que é a falsa paz do anticristo, tá? Virá repentina destruição, como a dores de parto de uma grávida, e de modo nenhum escaparão. Ele está falando para quê? Para os incrédulos. Não está falando para o cristão. O cristão vai ser protegido por Deus. Quando ele estiver prestes a retornar, a prova mais convincente de tudo isso está no próprio relato da grande tribulação, onde Jesus afirma: eis que venho como ladrão. Feliz aquele que permanece vigilante e conserva consigo as suas vestes, para que não ande nu e não seja vista a sua vergonha. Chegamos ao capítulo 16 de Apocalipse, já no meio da grande tribulação, após uma série de eventos apocalípticos, com sinais visíveis em toda parte. Mesmo assim, Jesus diz que virá como um ladrão. Isso seria impossível para os pré-tribulacionistas, pois, para eles, a volta de Jesus como um ladrão só seria possível antes da tribulação. Então, como explicar Jesus dizendo que virá como um ladrão mesmo durante a tribulação? A resposta é que a volta de Jesus será uma surpresa para os ímpios, mesmo em meio a todos os sinais que apenas os crentes reconhecerão. Outro ponto importante é que Jesus nos diz que poderemos saber quando ele está próximo, mas não o dia ou a hora exatos de sua vinda. É por isso que aqueles que tentam prever a data e a hora da volta de Jesus sempre falham. Pois, embora possamos reconhecer que ele está às portas, não saberemos o momento exato. Como Jesus disse, quanto ao dia e à hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, somente o Pai. Então, como que os caras ficam marcando data? Porque é falso profeta. O verdadeiro profeta não marca data. Ele fica, fala para você ver os sinais. Não marca data exata. Mas o dia e a hora exatos, só Deus sabe. Os sinais e profecias bíblicas indicam que Jesus só virá após todos os sinais de Mateus 24 se cumprirem. A pregação do Evangelho em todo o mundo, a fome generalizada, a multiplicação dos falsos profetas, a profanação do templo de Jerusalém. É outro sinal, porque tem fome no mundo, mas é uma fome generalizada. E aí vai ter saques, as pessoas vão roubar mercado, vai ter tudo isso, irmão. Vai ser o tempo como nunca houve, jamais houve e vai haver na terra, que a palavra diz, na vida. Abalar facilmente, nem se alarmem, quer por profecia, palavra ou carta supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Não deixem que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. A apostasia já veio. Só falta se revelar o homem do pecado. De tudo que se chama saber Deus, quem é ele. Ou é objeto de adoração. Já está no mundo, mas a gente ainda não sabe quem é. Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. Portanto, podemos ter certeza de que Jesus só voltará e nós só seremos reunidos a ele depois da apostasia, da revelação do anticristo, e quando ele se tornar objeto de culto e se declarar Deus no templo de Deus. Em outras palavras, embora não saibamos o dia e a hora por isso que o templo de Jerusalém estão construindo, porque nunca é permitido. Porque é uma guerra do dono da rocha entre árabes e judeus. Aí ele vai fazer um acordo de paz, o anticristo, com árabes e judeus, reconstruir o templo de Jerusalém, e lá onde o anticristo vai se assentar para profanar o templo de Deus. Aí sim, a gente vai saber quem é o anticristo. Se devemos assumir um cenário pré-tribulacional, esta última trombeta não pode ser a última, porque Jesus disse que ele soaria a trombeta para juntar seus eleitos imediatamente após a tribulação. Com o fim de fazer com que esta trombeta seja realmente a última, ela deve ser vista como idêntica à trombeta da qual Jesus falou,
colocando-se o arrebatamento dos crentes após a tribulação. O problema para os pré-tribulacionistas é que a última trombeta não é pré-tribulacional, mas ocorre durante a segunda vinda visível de Cristo. Isso cria um obstáculo para os pré-tribulacionistas, que não podem identificar a última trombeta que Paulo fala para os coríntios como a mesma última trombeta do Apocalipse, pois isso refutaria a teoria de Darwin. Portanto, eles tentam negar essa conexão, como argumenta o dispensacionalista Silvio Costa. Quero dizer que a última trombeta citada por Paulo na primeira carta aos Coríntios 15 nada tem a ver com a última trombeta de Apocalipse 11 por razões claras. As menções retratam cenários escatológicos distintos. A primeira é a convocação dos salvos vivos e mortos para o arrebatamento, e a segunda é para o anúncio do reino eterno de Cristo. Mas será mesmo que esses cenários são distintos, como ele afirma? O argumento é que um refere-se ao arrebatamento e o outro ao anúncio do reino de Cristo, ignorando o fato de que o anúncio do reino de Cristo ocorre no arrebatamento. Ou seja, trata-se de um mesmo evento. Paulo fala da ressurreição dos mortos e do arrebatamento dos vivos, e diz que, quando isso acontecer, a palavra será cumprida. A morte será tragada pela vitória. A morte perderá o seu aguilhão, o inferno e o pecado serão derrotados. Tudo isso Comercial, oi, tinha que Empanado de ser. frango com casquinha sequinha e Aí, fininha. tanto tempo. Rompeu o estudo. Distrações. Novo Mustang Mach, o único elétrico que é o Mustang. Não acaba mais comercial. Olha, O mundo é Infinite para quem pode embarcar com mais agilidade usando o Visa. perdi a linha do estudo. Isso representa o anúncio do reino de Cristo, consumando a vitória sobre as forças das trevas. Outras evidências de que a última trombeta do Apocalipse é a mesma mencionada por Paulo e que é pós-tribulacional incluem o fato de que nesse momento haverá o juízo e o início do reinado milenar de Cristo. O sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E os 24 anciãos que se encontram sentados no seu trono diante de Deus prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruíres os que destroem a terra. Como vemos, a última trombeta do Apocalipse não só marca o início do reino milenar de Cristo, mas também o juízo final, o momento em que Deus julgará os mortos e recompensará seus servos. E quando ocorre essa retribuição, biblicamente falando, o próprio Senhor Jesus esclarece: porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Curiosamente, a recompensa é dada exatamente na gloriosa volta de Jesus, ou seja, na volta visível, ao final da grande tribulação. Em Mateus, lemos que uma trombeta também soará nessa volta gloriosa pós-tribulacional de Jesus. Seria mais uma coincidência? E ele enviará os seus anjos com um rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Como vemos, todas as peças do quebra-cabeça se encaixam perfeitamente no pós-tribulacionismo. O que ocorre no contexto da última... Vocês sabem, irmãos, que eu penso dessas trombetas, porque muita gente pega muito literal, né? Mas esquece do espiritual, ou vice-versa. Então, tanto a Bíblia tem a sua parte literal como espiritual. Você veja que no Antigo Testamento se tocava uma trombeta para a guerra, né? Ou para algum propósito de Deus. E tinha esse simbolismo.
Só que o que eu vejo também como trombeta nos dias de hoje? E quando fala de anjos, fala o anjo das 7 igrejas, certo? Tanto pode ser um anjo literal como uma pessoa, ou seja, vamos supor, uma pessoa que tem o dom de pastor. Eu não estou falando de pastor de novo, de denominação, tá? De igrejas de pedra. Eu estou falando daquele que aponta para Cristo. Esse pastor, ou ancião, ou uma pessoa experiente na palavra, é o que vai ser o anjo. É um tipo de anjo. Porque nós, quando Jesus voltar e sermos corpos glorificados, seremos como anjos. Entendeu? A Bíblia fala isso. Tanto é que Jesus tem o corpo glorificado, entendeu? Então, nós seremos como os anjos. Então, nós também podemos ser um tipo de anjo que está aqui, porque somos escolhidos de Deus para proclamar o Evangelho. E aí eu veria a trombeta como você anunciar a palavra de Deus. Porque olha, vai lá para os evangelhos. Vai lá antes de Jesus chegar. O que acontecia lá? Quem que preparou o caminho para o Senhor Jesus? Não foi João Batista? Aí que perguntaram para ele. Foram lá perguntar: quem é tu? Eu sou a voz que clama no deserto. Preparar o caminho para o Senhor. Então ele clama no deserto. Ele grita. Voz de trombeta. Entendeu? Então, eu acho que são os cristãos com voz de trombeta. Por quê? Porque Satanás usa da tecnologia para poder levar a pessoa para a perdição. Mas como os cristãos, eles estão acordados, estão vigilantes e estão vendo sinais, o próprio Deus, porque ele é soberano e ele usa o que ele quer, ele usa a própria arma do diabo para poder enganar o diabo. Então, Deus pode usar da tecnologia para chegar ao evangelho, porque falou, quando o evangelho for pregado no mundo todo, virá o fim. E como o evangelho vai ser pregado no mundo todo, irmãos? Tem os missionários que viajam de avião para outro país. É uma tecnologia o avião, certo? Sair de um país para o outro. Mas tem a internet. A gente pregando pelo YouTube. Entendeu? Então, isso é voz de trombeta. Entendeu? Então, não é só olhar para o literal dos textos bíblicos. É olhar também para o espiritual. Entendeu? Do Apocalipse. Aí fica todo mundo escutando a voz de trombeta do anjo lá, e a voz não toca. O anjo tá, às vezes a voz de trombeta do anjo também é uma voz, assim interior, que vem na gente que conhece a palavra, falando, pregue a tribulação, pregue o final dos tempos, avise que Jesus está voltando. Essa é a voz de trombeta. Aí você sente, puxa, eu tenho que falar de Jesus está voltando pro povo, a voz de trombeta. Para o povo se converter. O Senhor está voltando, Jesus está voltando, Ele está às portas. Olha os sinais. Entendeu? Voz de trombeta, irmãos. Voz que clama. Lá, o João Batista era no deserto, nós clamamos em todo quanto é lugar. O que ocorre no contexto da última trombeta de 1 Coríntios 15. Além disso, na última trombeta do Apocalipse, há o julgamento dos mortos e a recompensa aos servos, que é o mesmo evento descrito no final da tribulação na volta gloriosa de Cristo, juntamente com a trombeta que soa ao fim da grande tribulação. Afirmar que a última trombeta ocorrerá antes da grande tribulação é ignorar todo o contexto bíblico, desconsiderando que existem trombetas pós-tribulacionais tanto no Apocalipse quanto em Mateus 24. Isso quebra a harmonia entre os textos bíblicos, sugerindo que cada passagem menciona trombetas distintas, sem qualquer conexão entre si. Além disso, se Jesus mencionou uma trombeta tocando em sua volta após a tribulação, é porque a última trombeta não é pré-tribulacional, a menos que existisse uma trombeta tocada 7 anos antes da última, o que é absurdo. Paulo não disse que uma trombeta soará no arrebatamento. Ele disse que a última trombeta soará naquele momento. E se é a última, o arrebatamento não pode ser pré-tribulacional. Caso contrário, todas as trombetas do Apocalipse e de Mateus existiriam apenas na imaginação dos autores bíblicos, pois o toque de trombetas teria cessado antes da tribulação. A conclusão lógica é clara para um pós-tribulacionista, mas um pré-tribulacionista terá que negar toda essa conexão de eventos por uma única razão: porque não quer aceitar. Como isso derruba a tese pré-tribulacionista, não lhes resta outra alternativa, senão negar que a última trombeta seja realmente a última, acreditando que existem trombetas
tocadas antes mesmo dos 7 anos de tribulação. Isso implica que a igreja seria arrebatada ao som da última trombeta, sugerindo a existência de outras trombetas antes dela. Ou seja, as trombetas descritas na tribulação e após a tribulação, como mostradas na Bíblia, devem ser ignoradas, enquanto trombetas supostamente tocadas antes da tribulação, que não são mencionadas em lugar algum na Bíblia, devem ser aceitas. Teoricamente, isso seria absurdo em qualquer doutrina teológica, mas no dispensacionalismo de Darby, essa é a regra, a rotina. Quando lemos o capítulo 24 de Mateus, observamos que Jesus não disse que os que precisariam fugir seriam os mundanos, aqueles sem comprometimento com Deus e que por isso seriam deixados na terra para sofrer. Pelo contrário, ele fala sobre a fuga de vocês, isto é, de seus discípulos, já que todo o discurso era uma resposta à pergunta dos apóstolos. Em seguida, ele afirma que, se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria. Mas, por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Isso demonstra de forma incontestável que os eleitos estarão na grande tribulação. Se eles já estivessem seguros no céu, esse versículo não faria sentido. Mas, se os discípulos de Cristo passarão pela grande tribulação, quando acontecerá a volta de Jesus e o arrebatamento? Jesus responde a isso nos mesmos versos. Ele diz que seu retorno ocorrerá imediatamente após a tribulação daqueles dias, e não antes, como acreditam os pré-tribulacionistas. E somente depois que todas as nações virem o Filho do Homem descendo nas nuvens do céu, com grande poder e glória, ele enviará seus anjos com um grande som de trombeta, e eles reunirão seus eleitos dos 4 ventos, de uma extremidade dos céus à outra. Portanto, o arrebatamento dos santos ocorrerá depois, e não antes da tribulação. Seus discípulos teriam que fugir para os montes. Veriam o terrível sacrilégio do anticristo. Muitos seriam perseguidos e condenados à morte, e saberiam quando Jesus voltaria após verem todas essas coisas, o que só pode significar que os cristãos estarão aqui na terra, observando de perto tudo o que acontecerá na grande tribulação. Como os dispensacionalistas respondem a provas tão fortes e inequívocas de um arrebatamento pós-tribulacional, a maioria deles afirma que todos esses eventos não acontecerão com os discípulos de Jesus, cristãos, mas apenas com os israelitas. Eles dizem que os discípulos, nesse contexto, não eram uma tipologia da igreja, mas de Israel. Isso é um absurdo sem precedentes, pois os discípulos foram chamados cristãos. Vejamos. Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo, e quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. A própria... Ah, lá vem comercial. Misericórdia. Pés secos e cheirosos, só com tênis pé Baruel. Bem-vindo à nova era Samsung AI TV. Tigo 8 Pro Plug-in híbrido, o mais tecnológico do Brasil e o mais econômico do país. A própria Bíblia deixa claro que os discípulos, acima de tudo, foram reconhecidos como cristãos, como a Igreja de Cristo. Não mais faziam parte do antigo Israel, que havia se separado do pacto, mas da nova aliança, daqueles que creem em Cristo. Em última análise, os discípulos ali representavam tanto os cristãos quanto os israelitas, pois eles eram ambos. E esses israelitas se referem aos israelitas que creem em Cristo, e não qualquer israelita, visto que eram os discípulos de Jesus que criam nele. Sendo assim, a passagem se refere a pessoas justas, que creem em Cristo, que são seus discípulos, e que ganharam o nome de cristãos. Seria uma situação completamente diferente, por exemplo, se Jesus estivesse dirigindo suas palavras aos fariseus, que não acreditavam nele, eram incrédulos, e segundo a teologia dispensacionalista, seriam deixados para trás. No entanto, Jesus não estava falando com os fariseus ou outros incrédulos, que não são mencionados em nenhum momento no contexto. Desde o início, fica claro que Cristo
Cristo estava se dirigindo aos seus discípulos, afirmando que eles veriam e passariam por todas essas coisas. Os pré-tribulacionistas, em seu desespero para oferecer alguma resposta às evidências claras de que os cristãos estarão presentes na grande tribulação, esquecem que, com a morte e ressurreição de Jesus, não há mais separação entre os israelitas convertidos e os gentios convertidos, pois todos são um só, chamados cristãos. É por isso que Paulo disse que Jesus derrubou o muro de inimizade, divisão, que existia entre eles na ocasião de sua morte. Naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês, que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo, pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade. Em Cristo Jesus, já não há divisão entre israelitas que creem e gentios que creem, pois ambos são um só, chamados cristãos. Paulo reitera essa verdade ao escrever aos Gálatas: todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Os dispensacionalistas, entretanto, voltam a separar os israelitas cristãos dos gentios cristãos. Jesus derrubou essa barreira, mas os pré-tribulacionistas querem reconstruí-la, dividindo os dois grupos como se fossem distintos. Jesus fez dos dois um só, mas eles, para preservar a doutrina do arrebatamento pré-tribulacional, insistem em tratá-los como grupos separados. A conclusão lógica do relato de Mateus 24 é que, se Jesus estava falando com seus discípulos, e esses discípulos acreditavam nele, já não importa se eram israelitas ou gentios, pois Cristo uniu ambos em um só grupo, conhecidos como cristãos. Em outras palavras, a questão não é se eles eram israelitas ou gentios, pois tanto os gentios que creem em Cristo, quanto os judeus que creem em Cristo, fazem parte de um único corpo, a Igreja. Afinal, de que outra maneira Jesus poderia ter deixado mais claro que os cristãos passariam pela grande tribulação, senão respondendo diretamente aos próprios cristãos da época? Naquele tempo, os únicos cristãos eram seus discípulos. Portanto, se Cristo quisesse dizer que os cristãos passariam pela tribulação, ele teria que dizer isso aos seus discípulos, o que de fato fez. Volto a ressaltar que o fato de esses discípulos também serem israelitas não altera nada, porque Cristo já derrubou o muro que os dividia e fez dos dois povos um só, a Igreja. Assim, é à Igreja que Jesus se referia e não aos incrédulos. Além disso, se o que Jesus disse deve se aplicar apenas aos israelitas incrédulos e não aos cristãos, então devemos concluir que tudo o que Jesus disse enquanto esteve entre nós deve valer apenas para os israelitas incrédulos, seguindo a mesma lógica empregada pelos dispensacionalistas em Mateus 24. Se algum pré-tribulacionista quiser ser honesto e sincero consigo mesmo, teria que reconsiderar todos os evangelhos à luz de sua interpretação falha de Mateus 24, identificando todos os discursos de Jesus, incluindo o Sermão da Montanha, como sendo válidos somente para os israelitas e não para os cristãos gentios. No entanto, é exatamente isso que eles fazem com o discurso de Cristo em Mateus 24. Ora, mas isso é uma bobagem, diria um pré-tribulacionista. O que Jesus pregou é válido para os cristãos de hoje, mesmo que originalmente tenha sido dito aos israelitas, porque os israelitas crentes daquela época eram a igreja de hoje, junto aos gentios que creram. Pois é exatamente essa mesma lógica que deve ser aplicada a Mateus 24, o que os dispensacionalistas não fazem, porque isso arruinaria toda a tese fantasiosa do arrebatamento pré-tribulacional que eles defendem. E falando em arrebatamento pré-tribulacional, é interessante que Jesus só mencionou um arrebatamento após a tribulação, e não antes dela. Para os dispensacionalistas, o arrebatamento ocorre antes da tribulação. Já para Jesus, o único arrebatamento mencionado acontece depois da tribulação.
Compare, por exemplo, este texto de Mateus com o de Tessalonicenses, que fala do arrebatamento da igreja. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e estes reunirão os seus eleitos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Porque o Senhor mesmo descerá do céu com grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Ambos os textos falam dos eleitos sendo reunidos, arrebatados, mencionam Jesus vindo nas nuvens, referem-se ao som de trombeta e mencionam os anjos. Qualquer pessoa razoável consegue perceber que se trata do mesmo evento, e não de dois eventos distintos. Ambos os textos retratam a volta de Jesus ao fim da tribulação, pois a divisão em duas fases criada por Darby não é bíblica. Invisível. A suposta Os vinda anjos do secreta Senhor, pré-tribulacional de Jesus não tem base bíblica. Isso é algo que ele não menciona em todo o discurso de Mateus 24. Ele não fala nada sobre vir secretamente antes da tribulação, mas faz questão de destacar sua volta gloriosa depois da tribulação. Ou seja, nada do que os pré-tribulacionistas acreditam é mencionado por Jesus. Ele simplesmente omite tudo que é fundamental na teologia dispensacionalista. Ele não fala de uma vinda secreta antes da tribulação, nem de um arrebatamento antes disso. São conceitos inventados por Darby e acreditados por seus seguidores, mas nunca afirmados por Jesus. Tudo isso nos mostra que Jesus nunca foi um pré-tribulacionista, pois além de indicar constantemente que a igreja estaria na grande tribulação, ele também omite os pontos fundamentais do pré-tribulacionismo e ressalta que tanto sua volta quanto o arrebatamento só ocorrerão depois de toda a tribulação. Os que acreditam no arrebatamento secreto também citam a passagem onde João é convidado a subir em Apocalipse 4, verso 1, como uma analogia do arrebatamento da igreja. Depois destas coisas, olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz, que como de trombeta ouvira falar comigo, disse: sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Sinceramente, não consigo ver nenhuma tipologia de um arrebatamento geral da igreja neste texto. Parece mais uma tentativa de encontrar sinais do arrebatamento no Apocalipse, mesmo que o chamado tenha ocorrido espiritualmente com João e não fisicamente, e foi dirigido a um único apóstolo, não à igreja inteira. Se toda vez que a Bíblia usasse o verbo subir fosse uma referência ao arrebatamento, a igreja já teria sido arrebatada inúmeras vezes. Mesmo que essa interpretação não fosse tendenciosa ou fruto de exegese, isso não afetaria a doutrina do arrebatamento pós-tribulacional. Jesus poderia muito bem estar usando uma figura que se realizaria no futuro, ao final da grande tribulação. Portanto, Apocalipse 4 não precisa ser visto como uma tipologia do arrebatamento, e mesmo se fosse, não implicaria necessariamente em um arrebatamento pré-tribulacional. Além disso, é comum os dispensacionalistas citarem personagens bíblicos como Noé, Ló e outros que foram protegidos em meio às adversidades, sugerindo que eles são tipologias da igreja sendo arrebatada antes da tribulação. O pré-tribulacionista Silvio Costa, por exemplo, usa este argumento para apoiar sua crença no arrebatamento secreto, dizendo: a história sagrada ensina que em todos os tempos de juízos divinos sobre civilizações e populações inteiras, Deus sempre livrou seus fiéis. Livrou a Noé e sua família do dilúvio. Livrou a Ló da destruição de Sodoma. Livrou a Israel das 10 pragas que atribularam ao Egito. Livrou Jerusalém da invasão da Assíria. Livrou mesmo, Curiosamente, na terra. esses exemplos apoiam muito mais o pós-tribulacionismo do que o pré. Porque em todos esses casos, Deus livrou essas pessoas sem tirá-las da terra. Portanto, se há alguma tipologia em Noé, Ló e Israel, é a de que Deus costuma proteger seu povo sem removê-lo da terra, conforme Jesus disse: não rogo que os tires do mundo, mas que os guardes do maligno. Por fim,
um último apelo aos pregadores dispensacionalistas. Se querem provar o pré-tribulacionismo na Bíblia, mostrem o arrebatamento secreto em passagens que tratam abertamente dos eventos escatológicos dos últimos dias, como Mateus, Tessalonicenses, Apocalipse e textos semelhantes. Forçar interpretações de tipologias, quando não há certeza de que uma tipologia está realmente presente em um verso do Antigo Testamento, apenas reforça a falta de bons argumentos no dispensacionalismo. Para concluir, analisamos diversos aspectos sobre a questão do arrebatamento e a interpretação das trombetas no contexto bíblico. Independentemente da posição que você adote, é crucial estudarmos a palavra de Deus com dedicação e humildade, buscando sempre a verdade em Cristo. Gostaria de encorajar. Ixi, já perdeu. Tá bom, irmãos. Aí, o que acontece? Eu sou uma pessoa que prefiro não dar muita atenção para livros, porque no Adventista tem a Ellen White, com as doutrinas dela, né? Com os livros dela, né? Que em vez de crer na Bíblia, vai crer nos escritos de Ellen White. Aí vem como que chama? Ai, meu Deus. O presbiteriano e o arminiano com o Calvino e com o Armínio, né? E o que eles escrito dele. Eu fico com a Bíblia, já tá bom demais. Aí daqui a pouco vem os pentecostais com o livro deles. Vai que tem que ser com a Bíblia, rapaz. E outra, e falando espiritualmente, que eu falei das trombetas e dos anjos, também, as 7 taças do Senhor da ira de Deus está sendo derramada, que são os juízos de Deus, certo? Sobre a terra, sobre o filho da desobediência. Você vê essa taça sendo derramada? A taça da ira da cólera de Deus. Deus está derramando, mas você vê? Você não vê, é invisível. A taça quer dizer ira. Você vê a ira. Incêndio na floresta, naturais, tsunami, terremoto. Essa é a ira de Deus. Os fenômenos sobrenaturais que Deus move para castigar a terra e os que habitam nela, os pecadores que não querem se arrepender. E nós, os cristãos, somos protegidos na terra dessas eventualidades. Todos que morreram, então, eram incrédulos nas catástrofes? Nem todos. Porventura, foram mortos alguns cristãos, mas esses vão para o reino do céu. Aí, os pré-tribulacionistas usam outro versículo que eles tiram de contexto, que Jesus fala em João: vou para o Pai lhe preparar os lugares, e quando eu lhe preparar o lugar, virei e voltarei e buscarei vós, para vós estáis onde eu estiver. Só que eles esquecem que tem o contexto. E outra, a gente vai herdar o novo céus e nova terra. Como eu falei, a gente vai ser arrebatado para o céu depois da grande tribulação. Lá vai ter lugar para nós, mas nós vamos herdar na terra e ter o reino. Eles esquecem do reino milenial de Cristo na terra, que aí ele fala assim: mas Jesus falou que não ia preparar o lugar no céu onde ele estiver. Mas quem disse que Jesus vai estar só no céu? Jesus vai reinar o reino milenial na terra, e nós vamos estar com ele, tanto no céu como na terra. Só que nós não podemos viver a vida toda no céu, irmãos. Entendam, os anjos, eles tapam a visão para não ver a glória de Deus, certo? Deus fala que ele habita na luz inacessível. Moisés não via Deus, ele viu a glória, entendeu? Então a gente não vai poder ver a Deus, a gente vê Deus em Cristo, na figura de Cristo, entendeu? Então a gente vai estar com Cristo, entendeu? Então a gente não vai habitar para sempre no céu, entendeu? Nós vamos herdar a terra, entendeu? Novos céus e nova terra. Nós vamos passear pelo céu e depois vamos para o paraíso, que é a terra, como se fosse um novo Jardim do Éden. Não vai ser igual ao Jardim do Éden antigo, mas vai ser como se fosse um novo, entendeu? É isso aí. Badalhe o sinal, compartilhe os vídeos e se inscreva no canal. Até o próximo vídeo, Deus abençoe. Encerrou a série Tribulação. Fui, tchau. Deus